Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de vlog? Quanto tempo, né? Mas é porque, gente, tá tão corrido de um jeito que tem muito vlog ainda que eu nem editei. Então eu vou gravar esse aqui todo de uma vez pra ver se eu coloco sem ter que juntar as partes nem nada. Então eu vou dando pause e vou depois só colocando tudo na sequência. Tô com uma produção bem grande aqui de Pequeno Príncipe para setembro. E, gente, tá dando muito trabalho, mas vai ficar muito legal. E aí eu já vou dar umas dicas para vocês aqui na questão de produção, né? Quando eu tenho um tema para fazer, geralmente eu listo tudo que tenho que fazer, né? O detalhado, coloco lá na frente da minha mesa e vou olhar para aquilo ali e pensar o que eu vou ter que fazer primeiro para dar o adiantamento aqui nessa produção, né? Então, como eu sempre falo para vocês, eu começo pelas bases, né? Eu já deixo as bases todas prontas, a quantidade de bases que eu vou precisar para colocar neles. Ali tem mais algumas também, que são algumas dos tubetes e outras para colocar aqui. Aliás, para colocar nos que são em pé, né? Aqueles ali, os que são em pé, a do tubete. Essas aqui são as que eu vou colocar embaixo do aviadorzinho, porque sim, eu coloco uma base, mesmo tendo o avião já bonitinho, eu gosto de colocar a base para ficar mais fácil do cliente colar na caixinha, né? E aí eu fui fazendo logo todas as cabeças, então eu tirei um dia para fazer todas as cabeças, daí todos os corpinhos e deixei secando. Depois, em outro momento, eu fiz todos os aviões, aí depois coloquei todos os corpinhos, tá vendo? Ó, com o aramezinho. Depois vim fazendo os mundinhos, que esses aqui são os que vão ficar como base dos que vão estar sentados, né? Separei os tubetes, já vi tudo a questão do material antes de iniciar, né? Então eu pego a lista lá do que eu vou precisar e o que eu vou ter que separar. Qual bola de isopor, quais bolas de isopor vou usar, quantos tubetes eu vou precisar, enfim, um monte de coisa. Quais as cores das massas, daí eu tinjo todas as massas primeiro antes de, né, de fato distribuir. E junto com essa produção eu tinha duas peças grandes para fazer, que são esses lindões aqui, que ficaram lindos, gente, muito fofinhos, eles ficaram muito fofinhos. Ficaram com 35 centímetros, ainda vou fazer a base deles também. E nesse vlog eu quero mostrar alguns trechinhos, algumas etapas da produção, tanto desse aqui, quanto dos grandes, para vocês pegarem umas dicas legais, tá? Não é aula, mas vocês conseguem pegar umas dicas bem bacanas aí para fazer as peças grandes. Se você não é membro aqui do canal, você pode ser membro e lá no canal, nos membros, você tem aí opções de outras aulas, como é o caso, ó, da aula aqui do Harry Potter, que tem toda a estruturação dele do corpinho de isopor. Eu mostro como esculpir o isopor, cobrir o isopor, e essa mesma estruturação, essa mesma aula aqui, vocês conseguem adaptar para fazer os príncipes grandes. É só mudar o tamanho, né? Então tem aí, seja membro do canal, R$ 7,99 por mês. Você tem acesso a essas aulas aí. E aí eu tô aqui na mesa, tá meio bagunçadinho mesmo, tá? Tô aqui fazendo os que são sentados. Tinha feito 5 e agora eu vou... tinha feito 10, falta 5, são 15 de cada. E aí, eu tô fazendo uma misturinha. Deixa eu ver se eu coloco aqui no tripé, porque daí eu já faço a demonstração pra vocês, como eu disse. Vou gravar tudo assim logo de uma vez, né? Então, vamos lá. Talvez aqui não vai ficar tão claro na hora de vocês olharem. Pronto. O que eu tô usando nessa produção, né? Na maioria dos corpinhos, eu tô usando o molde de Kit Heróis. Deixa eu ver até se eu acho a outra parte que ele tem aqui, gente. Tem outra partezinha que agora não sei onde foi separar. Aqui. O molde de Kit Heróis, ele vem essas cavidades, né? Que tem esse corpinho aqui, que sem pezinho. Por quê? Porque a bota vem aqui. Então, a gente só encaixa a botinha no corpinho, tá? Então, ele é um corpinho que já vem também com a cabecinha, e a cabecinha dele é bem bonitinha, tem um narizinho lá também, bem fofinho. E tem os acessórios aqui, tem a espadinha, dá até pra usar, né, o príncipe segurando a espadinha também, fica bem bonitinho. E aí é pra fazer heróis, né, heroínas, enfim, mas eu tô usando pros príncipes. Só que eu tenho que fazer ele um pouquinho maior dessa vez, e daí eu não tô usando esse corpinho do molde do
Kit Heróis. O que eu tô fazendo? Uma mistura, né? Então, você pode ver que esse aqui, ó, ele é mais compridinho. O que eu fiz? Eu tô usando o molde de corpinho universal P da minha coleção, que ele é todo assim fininho, estruturadinho, né? É o mesmo formato dos outros que eu tenho, só que esse aqui, ele é o P. E daí o P eu tô usando pra fazer o corpinho, eu corto e encaixo a botinha, tá? Parece assim, ah, é mais trabalho, mas não é. Na verdade, é mais fácil eu dobrar ele aqui, fazer ele ficar sentadinho, depois só encaixar a botinha, do que se eu fosse fazer ele todinho e depois ter que estar abrindo massa, fazendo a botinha uma por uma, né, e tal. Então, a gente, antes de começar uma produção, a gente pensa bem o que a gente vai fazer nas etapas. Como que eu posso fazer determinado tipo de situação, determinado tipo de detalhe, porque daí eu penso, não, se eu fizer assim, dá certo? Dá, mas será que vai ser mais rápido ou vai ser mais demorado? E aí a gente tem que optar pelo que é mais rápido, tá? Então é por isso que a gente usa as ferramentas que ajudam, os moldes, os cortadores e etc. E aí eu separei separei também aqui o moldezinho do Hugo pra fazer os mundinhos. Esse molde é muito fofinho, gente, muito fofinho mesmo, eu amo. E ele é lindinho, tirei pra fazer os que vou colocar ele sentadinho em cima. Usei também o de base oval e base redonda, que são os meus tradicionais aqui, que não pode faltar, tá bom? E aí, para alguns detalhes, por exemplo, da coroa deles, dos pequenininhos, também vou usar esse moldezinho de coroa aqui, que a Simone tem, tá bom? Acho que de molde são esses, o que mais eu usar... Ah, tem outro, tem o do avião, porque tem o aviador. Eu peguei um molde da Simone, gente, que é muito legal, que é esse aqui. Deixa eu pegar o aviador ali. Aqui, ó. Como vai ficar bonitinho. A cliente escolheu essas cores, né? Porque ela quer trabalhar nessas cores. Então, eu usei aqui o Siena da Inkway. Usei o azul cobalto, o azul com um pouquinho de branco, laranja, vermelho chinês, pêssego bebê, marrom chocolate e o preto, né? Então, ficou assim, bem fofinho. E aí, eu usei o aviãozinho desse molde aqui da Simone. Ele vem duas partes, tá bom? A outra parte eu quase não uso, porque é do... Ué, é só essa parte mesmo, gente. Ixi, agora eu não lembro. Deixa eu pegar aqui. Ele tem duas partes, tá? Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. É o Aviador Baby, tá bom? Aqui, ó. Aviador Baby 308. Ele dá pra fazer ursinhos, ele é bem fofinho, ursinho no avião. E tem duas versões desse molde. A Simone lançou recente o molde menorzinho, pra quem faz enfeite de estima, uma coisinha bem pequenininha. Esse aqui é um tamanho P também, mas só que ele é pra lembrancinha, né? Então, o que eu fiz pra ele ficar um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Eu dei uma puxada aqui na asa e uma puxadinha aqui pra trás e coloquei esse detalhezinho pra ele ficar um pouquinho maior e eu consegui deixar assim compatível com o bonequinho, tá? E outra coisa que eu mudei aqui foi a hélice. A hélice aqui do molde, ela é assim, ó, bem bonitinha também. Só que eu acabei usando um cortador aqui que eu tinha lá do Arte da Jaque, que ele é pra fazer tubete. E aí, eu usei esse, né? Não usei a asa nem nada, só usei o detalhe mesmo da hélice pra deixar maior, tá vendo, ó? E aí, eu cortei, deixei secar e coloquei o detalhezinho aqui. Mas o molde já tem, tá, gente? É questão minha mesmo, que eu quis aumentar esse detalhe pra combinar mais com o bonequinho, porque a cliente não queria tão pequeno. E aí, eu usei todos esses moldes aqui, usei todos esses moldes aqui. Eu quero que vocês deem um print aí, quem tiver interesse nos moldes, eu já vou deixar os códigos aí pra vocês agora, tá? Então, aqui, ó, os três que são Kit Heróis, o do Hugo, as bases, o do avião e o do corpinho, tá? Mas óbvio que e o da coroa, né? Óbvio que se vocês não quiserem, né, adquirir todos os moldes, vocês podem adaptar com o que vocês têm. Vocês têm que ver o que vocês geralmente usam mais, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho só a diferença e como que eu dobro o corpinho do moldezinho do corpinho do grande, né, do P e do molde mesmo dos heróis, tá? Deixa eu pegar aqui a massinha branca
E aí eu venho fazendo. Eu vou até abrir uma massa nova, porque eu tô sem nenhuma aqui já branca. As massas que eu uso, como vocês já sabem, né? Milky Way sempre, sempre, sempre. Massas incríveis, maravilhosas. Os links de todos os meus parceiros estão sempre aí abaixo na descrição, tá, gente? Podem olhar aí na descrição, no comentário fixado, que rapidinho vocês encontram os links. Ó, vou tirar aqui de uma vez só. A gente tira assim esse saquinho logo, como eu sempre falo pra vocês, e coloca em outro pra eu ficar trabalhando na massa, tá? Então, ó, sem desperdício, é só tirar tudo de uma vez, joga fora esse aqui e aí começa a usar. Ela vem bem compactada assim, né? Firme. E você sovou ali um pouquinho, já tá no ponto de trabalhar, já fica maravilhoso, ó. Bom? E aí o restante eu guardo. Eu vou tirar só um pedacinho aqui. Vou sovar um pouquinho antes de colocar no outro pacote. Essa aqui é a branca, branca mesmo, já tingida de branca. E ela, eu não coloco clareador, tá? Só quando eu trabalho, assim, algum tema bem específico de branco, como noiva e etc. Mas ela já é bem branquinha, vocês podem ver. Ó, bem branquinha. Então, não tenho dificuldade com ela, não. Mas, quem gosta de um branco ainda mais branco, né? Pode usar o clareador da Ceramanil ou o Anil, enfim, que vocês têm costume aí. Deixa eu pegar um saquinho. Tô sem saquinho aqui já. Vou guardar. Sempre eu coloco um pouquinho do creme, né, que eu falo pra vocês, pra deixar mais fácil da gente estar manuseando depois. Pode passar na massa ou no saquinho. Vou passar aqui na massa hoje. Vou guardar. Tá? Agora vamos pra esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu tiro do molde, mesmo do Kit Heróis, e monto, e como eu tiro do corpinho ali e dobro, tá? No caso desse aqui, como o corpinho é pequenininho, a gente só trabalha ele em pé. Até daria pra sentar também, mas aí fica muito curtinho o corpinho, né? Ele é pequeno mesmo, ó. Então, eu tiro, ele já sai assim, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa partezinha secando lá um pouquinho, vou alisar, óbvio, né, pra tirar as partezinhas da lateral, numa espuminha e tal, e depois, quando já tiver mais firminho, aí eu consigo colocar a botinha. Então, o que eu vou fazendo? Tudo por etapas, né? Fiz lá todos os corpinhos, deixei secando um pouquinho, umas 3 horinhas, aí depois eu venho e já vou montando as botinhas, ó, a botinha vem aqui, coloco, eu dou uma arredondada aqui, ó, na parte de trás, pra deixar bonitinho, até porque a bota vai aparecer na parte de trás, né? Então, deixo mais alto aqui, aperto e tiro, ó. Já sai a botinha bem bonitinha, gente, ó. Aí, a única coisa que eu faço também é dar aquela alisadinha, né? E o acabamento com calma. Mas já sai praticamente pronto. Dou uma ajustadinha e aí eu pego o pincel modelador, seguro a botinha e venho abrindo, ó. Eu abro ela e aí só encaixo. Você pode colocar um arame aqui dentro, tá? Pra estruturar a peça, se ele vai ficar em pé, você pode passar um arame aqui ou um palitinho. Mas aqui, como eu tô demonstrando, eu vou só encaixar, ó. Encaixou a botinha aqui, pronto. Aí, você vai deixar secando mais um pouquinho. E vai para as cabeças. Aí, as cabeças também, quando secar, é que você vai juntar tudo no corpo, na base, pra poder colocar a roupinha, né, ó. De novo, aqui a mesma coisa. Com calma, né, com capricho. Aí, na casa de vocês. Eu não passo cola, que a massa tá úmida, daqui a pouco ela agarra, acabou, tá? Ó.
Ele já fica assim. E ele tá molhado aqui ainda vai encolher, né? Olha, ele tem 5 centímetros com a botinha, fica o corpinho. Aí ele vai encolher ainda um pouquinho mais. E a cabeça, junto com a cabeça, ó, ele vai ficar aí mais ou menos uns 8 centímetros, tá? 7 a 8, vai depender do cabelo, da coroa, do que você colocar pra ficar mais altinho. Agora, eu vou fazer o que eu tô fazendo nesses aqui, que é deixar um pouquinho mais compridinho o corpo, né? E sentado. Daí aqui, ó, é esse molde. E aí eu vou pegar o branco e já vou colocar direto nele. Eu gosto de fazer rolinho e começar pelas pernas, tá? Então, eu coloco aqui, ó, a perna de um lado, coloco aqui do outro pra preencher bem. Se você for tirar só o corpinho inteiro, preenche bem essa cavidade do pé. Aqui eu não vou colocar muito porque eu vou cortar. E vou encaixar a mesma botinha do outro molde. Ó. Esse mesmo jeitinho de sentar o boneco, vocês podem fazer com qualquer outro molde que vocês tenham, tá? Molde de corpinho sempre dá aquela apertadinha e tira sempre pela parte do pé. Que daí ele vai cair, ó, facinho, tá bom? Lembrando que a massa de vocês também tem que estar firminha. Aqui eu dei uma batidinha. Ó, já saiu o corpinho. Esse corpinho aqui, o tamanho P da minha coleção, ele já é maiorzinho, ó. 7 centímetros, 7,5. E aí, com a cabeça, ele vai ficar uns 10 centímetros, o bonequinho, tá? Só que, como eu falei pra vocês, eu vou cortar onde eu quero encaixar na botinha. E eu cortei, geralmente, aqui na altura do joelho, tá? E aí, eu venho dobrando o quê? Fazendo assim, ó. Eu seguro aqui do lado e dobro. Seguro aqui do lado e dobro. E aí, eu venho, ó, afinando aqui. Que é como se você estivesse remodelando ele sentado. Aí eu coloco na mesa, ele vai dar aquela dobradinha, óbvio, né? E aí nessa hora você vai ajeitar o corpinho para ele ficar envergadinho com o bumbum para trás. Então você nessa hora aqui já deixa ele na posição. Dá uma alisadinha aqui, ó. A massa tem que estar bem úmida, senão ela vai rachar aqui, ó. Tá vendo? Então é uma adaptação para quem não tem o corpinho sentado. Já faz assim. E aí, de novo, é só deixar lá secando. Você pode também fazer, ó, um furinho aqui embaixo, que ajuda na hora de equilibrar o boneco e deixar secando assim. E aí, depois você vem pegando a botinha desse aqui. E só encaixando lá de novo, tá? Alisa, ó. Girando e encaixa. Nos sentados eu nem passo nada assim de arame, porque ele já vai ficar sentadinho e tal, mas no em pé eu gosto de passar. Entenderam? Opa! Então fica super facinho aí de montar e depois que tiver tudo sequinho, eu passo o arame aqui, né? Antes de secar totalmente, aí depois que tiver tudo sequinho, é só vir colocando as cabeças e decorando o restante do detalhe do boneco, né? Seja príncipe, seja herói, enfim. Tá bom? Aqui no canal a gente já tem, né, aulas manuais de corpinhos de diversos modelos, inclusive sentado, que vocês podem adaptar para fazer isso aqui também, se vocês não tiverem molde, tá? Procurem aí, porque vídeo é só o que tem dentro do canal. E aí, gente, eu fui colocando aqui depois de 1 ou 2 dias, né, que essa partezinha já estiver bem sequinha. Você vai colocar o arame e a cabecinha. Então, minha cabeça já tá pronta. Eu fui abrindo aqui, né, um pouco mais com a tesourinha. Eu prefiro abrir com ela, que aqui vai ajudando. E aí, eu venho com o furador da Blue Star, ó. Pra passar a cola aqui e encaixar. Então, tá bem dura, na verdade. A cabecinha já tá aqui há mais de semanas paradinha ali. E aí, eu vou encaixando aqui, ó. E aí, ele tá ficando bem fofinho, né? Só que ainda falta muita coisa, porque tem muita coisa pra vestir, né? Esse tema, ele é o basiquinho do corpo branco, mas tem a faixa,
Tem ainda os detalhes da gola, a capa, os braços, tudo aqui ainda. Então é muita coisa, muito detalhe mesmo. Então vamos que vamos. E aí eu trouxe tudo pra cá de volta, pra mim aliviar a mesa ali, né, gente? Porque eu faço assim, ó, eu vou organizando. Coloquei tudo sentadinho ali, colei as cabeças. Vou deixar secar mais um pouquinho enquanto eu vou colando essas outras aqui. E aí, já fileirei tudo aqui também, colei já na base pra colar a cabeça também e começar de fato a vestir. Então, são muitas etapas, né? Muitas etapas. Vamos de diquinha de 1 minuto. Tô aqui com a massinha, sovando ela bem pra fazer uma bolinha. Muita gente tem dúvida com relação à rachadura, né, gente? Na verdade, é a pressão da mão de vocês e a qualidade da massa que vai definir não ficar rachadura. Então, pressionem bem, tá? E aí, depois fiquem com a leveza da mão, girando até ficar tudo sem nenhuma rachadura. Eu vou fazer um planetinho aqui, por isso eu tô usando a escovinha pra dar esse efeito. Tô fazendo os planetinhos pra colocar na mãozinha do Pequeno Príncipe. E daí eu tô pegando, né, algumas massinhas aqui e fazendo as cavidades, as crateras dessa maneira aqui, ó. Então, independente do tamanho que vocês queiram fazer, é bem simplesinho de fazer um mundinho. Aí, depois de fazer os mundinhos, deixei lá secando, voltei aqui pra mesa pra começar a colocar os detalhes, né? Antes de começar a vestir a capa, porque eles são muitos detalhes, né, gente? Aí, fui pegando os corpinhos, colocando as cabecinhas coladinhas, eles vão ficar no tubete aqui nessa posição, né? Então, um dos detalhes que eu pensei em agilizar, porque são muitos bonequinhos, é colocar a faixa dele aqui na mesma pegada dos grandes. Então, ali, ó, se vocês perceberem, os grandes, eu usei, né, na cinturinha deles ali, esse mesmo detalhe. Só que lá usei umas 3 camadas, aqui eu vou usar só uma. Então, é uma fita, que pra mim vai ser muito mais prático cortar e colar com a cola de silicone do que eu ter que estar abrindo massa, estirando a massa, envolvendo no boneco, marcando. Então, já, ó, reduzo a etapa, entendeu? O que a gente puder fazer para reduzir as etapas... Opa! Para reduzir as etapas aqui no processo, gente, a gente tem que procurar soluções e ideias para que a gente não passe tanto tempo ali desgastando, né? E o que é de detalhe que a gente pode colocar que não seja modelado, que seja por exemplo, uma coroa de acrílico ou por exemplo, a faixinha como eu tô fazendo aqui, são detalhes que a gente vai aprimorando e fazendo, né, o negócio andar. Então, fica a minha dica pra vocês. Não precisa ser a mesma faixa que eu tô usando, né? Pode ser outra vermelhinha, uma fitinha vermelhinha, alguma coisa do tipo assim. Depende da decoração da cliente, né? Nesse caso dela, ela queria dourado, então eu tô fazendo dourado. Como eu já tinha isso aqui do Natal, eu aproveitei. Gente, estão derrubando aqui a casa do vizinho do outro lado. Então, tá uma bagunça aqui, mó barulho. Mas enfim, vamos que vamos, né? Depois eu mostro o resto.
tô misturando o marrom terra, um pouquinho de amarelo e o pêssego com bastante branco pra fazer aquele tonzinho de areia que geralmente a gente usa pra base de tema de praia, enfim, né? E aí são só essas 3 cores misturadas com bastante branco que geralmente eu faço o tom de areia, né? Você pode até colocar um pouco mais de marrom, também um marrom mais escuro, depende da tonalidade que você quer da areia, tá? Se é mais puxada realmente pro marrom ou mais pro ocre. No caso da cor ocre, a gente só usa o amarelo com um pouquinho de marrom e bastante branco. Então, já é o tom do ocre. E aí, a partir do ocre, a gente coloca um pouquinho de pêssego e um pouquinho mais de branco pra deixar o tom de marrom. Eu tô com várias massas aqui que eu já tinha misturado, né, nessas cores. E aí, eu quero mostrar pra vocês e dar uma dica aqui de como que eu faço a base pra colocar os tubetes. Eu tenho que fazer umas bases onde eu vou colocar o Pequeno Príncipe agarradinho no tubete, básico, né? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar esse moldezinho de base aqui mesmo, tranquilo. E vou já marcar o tubete. É uma dica bem batida já, muita gente já faz assim, já deu essa dica, mas vai que vocês nunca viram, né? Já fica salvo aqui só essa diquinha. Então, olha só a cor que ficou. Ficou bem bacana, né? E ainda vai escurecer um pouquinho mais, tá? Então, você pode colocar um pouco mais de branco, se você quiser, um pouco mais de amarelo, enfim. E quem não usa molde, pode cortar a base com um cortador oval. E depois fazer isso aqui que eu vou fazer. Aqui é mais prático. Então, eu misturo aqui, coloco todo a massinha. Vou tirar. E aí, com ela úmida ainda, é que eu vou marcar a área onde eu vou afundar o tubete. Então, o tubete vai ter que ficar mais ou menos aqui. Eu não vou colar agora, mas eu vou só afundar, ó. E o bonequinho vai ficar sentado. Então, pra ele ficar bem apoiado, eu já deixo a marcação aqui. E vou deixar lá secando na espuminha, tá? No travesseirinho de bebê, enfim, que é onde eu deixo secando normalmente. Depois, eu venho e coloco o bonequinho sentado aqui. Eu vou colar esse tubete quando essa base já estiver seca ou quase seca, tá? Quando você vê que ela já tá super firminha, você vai vir com a cola instantânea ou a cola de lantejoula e vai colocar aqui. Se a base já estiver muito, muito seca, não tem problema, é só pegar um pedacinho de massa úmida, passa instantânea nessa pontinha aqui, e aí vem e pressiona. Mas a dica principal é você afundar logo na hora que você faz, para que o tubete fique bem apoiado, porque não dá pra colar só a pontinha dele assim, ele vai desequilibrar, tá bom? Então, a dica é só afundar aqui e deixar secando já com o formato. E aí, depois que você colar, você já pode montar o bonequinho aqui. O bonequinho também faz separado e depois você já vem e coloca. Ó, não tô com nenhum pronto, mas eu já deixei ele sentado assim, ó, secando ali fora, né? Em outra etapa. E aí, eu vou colar aqui, depois eu vou colocar a cabecinha aqui. E por último, eu coloco os bracinhos colando no tubete. E aí, eu posso colar também com lantejoula ou com um pinguinho só de cola instantânea na mãozinha, meia úmida, e aí ele vai segurar, tá bom? Se não tiver úmida, aí fica mais difícil de você colar, mas você pode colar com a T6000 também, que é uma cola bacana. E aí, essa é a dica pra vocês hoje, tá bom? Depois de 12 horas direto, eu consegui colocar a roupinha em todos esses. E colocar aqui, começar a colocar alguns cabelinhos. Gente, foram 12 horas pra colocar isso aqui tudinho. Claro que a gente vai parando em alguns momentos, vai fazendo uma coisa ou outra dentro de casa, né? Mas eu digo assim, comecei 10 horas da manhã, fui até 10 horas da noite. E a Gabi veio me ajudar. E ela ficou fazendo ali algumas coisas na outra mesa, colando algumas coisinhas pra mim, tirando as coroas. Ó. E aí, ainda vou pintar a coroa depois que secar, mas eles vão ficar mais ou menos assim, né? Então, são muitas etapas. Olha só, gente. Depois daquela roupinha lá, ó, colei o cintinho, depois vim com os bracinhos, depois vim com a capa,
cabelo, né? E a capa tem que passar o pozinho dourado. Então, é todo um processo. Então, eu fiquei aqui meio que focada. E foi aí, posso dizer que eu trabalhei 8 horas direto, porque o restante das horas foi intercalando entre fazer as coisas da casa, né, e tudo. O intervalo de almoço, mas 8 a 10 horas foi direto mesmo pra conseguir colocar todas essas roupinhas. Então, parece pouco aqui, nossa, 12 horas trabalhando só nessas pecinhas aqui, pra vocês verem o tanto que a nossa hora é valiosa, tá? Então, vocês têm que prestar sempre atenção e anotar quanto tempo vocês ficam aí nas peças de vocês, porque dependendo da peça é muito, muito detalhe. Principalmente príncipe é muito detalhe. É a minha primeira vez que eu faço uma produção assim de príncipe com tantos detalhes, porque na verdade o Pequeno Príncipe mesmo, geralmente ele só tem a capa azul, né? Já é a roupinha com a capa azul, às vezes tem a capa vermelha por cima assim, mas não tem que estar passando pozinho na capa vermelha, nem nada, né? E no caso desse aqui, tem todo um processo que a cliente pediu. E eu ainda vou finalizar ainda, como eu falei, colocando aqui a pinturinha da coroazinha. Então, são muitos detalhes, muitos detalhes. Isso aqui foi só em um dia pra colocar as roupas, um dia inteirinho só pra colocar as roupas. E eu nem coloquei ali naqueles, ó. Tá vendo ali? A Gabriela me ajudou cortando as hélices e fazendo ali as coroas, tá tudo ali, né? Mas a maioria do tempo todinho do dia foi só nesses aqui. Então, mesmo usando o molde, o trabalho é muito cansativo, né? Mas se você cobrar direitinho, vai valer a pena. Se não cobrar, a gente se estressa no meio do caminho. E mesmo quando a gente cobra um valor legal, quando a gente termina, a gente vê que poderia ter cobrado mais, porque é muito, muito trabalhoso mesmo, tá? Mas é isso, gente. Eu não falo de valores aqui no canal, como vocês já sabem, cada um precisa ver aí os seus custos, os seus gastos, que são individuais de cada pessoa, mas já tem aula aqui no canal de precificação, depois vocês procurem aí, tá bom? E tem o canal da Selminha, que eu sempre indico também, para quem quer saber mais sobre precificação, entra lá no canal da Selminha Ateliê. Ou então aqui dentro do canal é só pesquisar por como precificar, né? Ou como... acho que é como precificar a sua peça, uma coisa assim. Tô cansada, gente, já não consigo nem mais pensar hoje. Tá bom? Então é isso, agora vamos continuar aqui no dia seguinte pra vocês verem o que foi que eu fui fazendo.
Aqui nessa parte eu fui colocando os cabelos também, passei bastante tempo aqui nos cabelos, né? Praticamente o dia todo também. E fui fazendo nesses que já estavam sentadinhos, já tinha colocado os bracinhos, né? A Gabi já me ajudou bastante nessas etapas dos bracinhos também, porque ela ia colocando os bracinhos e eu ia depois colocando os cabelos, né? Então foi bastante produtivo quando ela estava aqui. Tô usando esse moldezinho de cabelos da minha coleção também. Essa franjinha aqui eu usei em todos eles, então eu fiz 3 mechinhas, e é aquilo que eu falei, a gente sempre procura uma cavidade do molde, alguma coisa que vai facilitar o processo, para deixar tudo igualzinho. Então a parte de trás eu arredondo, né, com uma bolinha mesmo de massa, e nas laterais aqui eu coloco essa mechinha, que já tem 2 partes aqui, e depois na frente eu uso mais uma para fazer a franja. Então todos eles foi nesse mesmo padrão aí, usando os cabelinhos, né, usando todos os detalhes que precisava para facilitar. Ó, vou ajustando. Esse tom de massa que eu tô usando aí pro cabelo é o marrom chocolate da Inkway, ele ficou bem bonito, ele ficou bem escuro, na verdade eu coloquei um pouquinho de pêssego nele, para ele não ficar tão forte, mas sempre que vocês quiserem usar um tom de cabelo castanho escuro, o marrom chocolate da Inkway é maravilhoso também, tá? E aí eu fui repetindo todo esse processo, não tem muito segredo, né? Mas é demorado, então são vários dias aí na produção. E aí eu espero sempre o corpinho estar super seco para depois colocar, de fato, os detalhes como cabeça e vestir, como vocês estão vendo aí, né? Então toda a etapa de cabelo já é praticamente a finalização. E aí eu coloco também uma mechinha a mais aqui. E vou colocar a coroa, que também a gente já deixou secando. Então agora eu consigo passar um pouquinho de cola e pressionar ela lá na cabecinha dele sem muito problema, né? Não dá para colar, é tudo molhado. Então vocês sempre têm que lembrar disso. Quais são os detalhes que eu vou depois precisar manusear, que tem que estar seco, para só fazer o encaixe, como é o caso da coroa, né? O cabelo tá úmido, mas a coroa tá seca. E aí depois é que eu vou pintar com a tinta acrílica, que foi o que a Gabriela fez naquela outra etapa, que passou aí mostrando para vocês, tá bom? Agora eu vou dar uma dica aqui de como que eu fiz também um pouquinho da peça grande, mas bem pouco mesmo, porque eu coloquei essa parte da estruturação, né, de cortar o isopor, lixar e deixar o corpinho universal pronto lá na parte de membros, tá bom? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui no gratuito, só os trechinhos acelerados da parte do corpinho grande também. Então eu tô com uma imagem que eu peguei lá do Pinterest, do Google, enfim, do tema. Eu tenho que fazer 2 peças dessa do Pequeno Príncipe, em tamanho de 30 centímetros. Estou com uma régua aqui, ó. A folha de A4 não tem 30 centímetros, né? Então, o que geralmente ela tem? Uns 28 por aí. O que eu fiz aqui? Eu imprimi o máximo que eu pude na folha, tá? O tamanho. E deixei o restante do tampo da cabeça aqui fora, porque eu sei que eu vou conseguir fazer com a bola no tamanho que eu preciso. E quando a gente transfere para o biscuit, na estrutura de isopor, a gente pode dar o volume e deixar ainda maior, tá? Então aqui é só um norte, só uma base.
Agora eu vim para os aviadores e eu tô aqui, gente. Lembrei de um molde antigo da minha coleção que salvou a minha vida nessa produção, que foi esse molde aqui. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas é um molde antiguinho da minha coleção, que é de bracinhos em geral, né? Então dá para usar com manga, sem manga, com a manga bufantezinha de princesa, com luvinha. Gente, é um molde top. E eu não lembrava dele. Eu tava pelejando na hora que eu tava fazendo os que são em pé, né? Os Pequenos Príncipes. Mas eu lembrei desse molde, gente. E salvou a minha produção. Porque fazer bracinho manual é tenso, né, gente? Então aqui foi rapidinho. A Gabriela foi me ajudando também nos que estavam ali. E agora eu tô terminando os dos aviadores. Esse molde aqui, o código dele é 490 lá no site da Simone Moldes. No final eu vou dar a lista toda pra vocês, como eu venho dizendo. Mas eu queria mostrar logo ele, porque ele é um molde que dá tanto pra lembrancinha, quanto até mesmo pra topo de bolo, dependendo se não for um topo de bolo muito grande, né? Então, ele aqui, nessa cavidade, ele fica um pouquinho longo, né? Aqui a parte da manguinha, quando eu coloco a massinha. Mas o que que eu faço? Só diminuo, né? E ele já sai aí perfeitinho. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Que daí a gente já divide as cores aqui e já deixa tudo perfeito. E é uma mãozinha fofinha, mas você pode marcar o dedinho se você quiser, né? E ajustar a luvinha, a mãozinha, enfim, como você desejar. Ó, e eu já dou uma ajeitadinha e tiro o excesso aqui pra eu fazer ele ficar certinho. E isso aqui foi uma mão na roda. Na roda. Porque assim, eu tô usando o molde de príncipes, como vocês estão vendo, né? O molde de kit heróis, no caso, pra fazer os príncipes. Mas lá, o bracinho dos heróis são diferentes, né? Do bracinho do herói é só com a luva. Não tem essa manga assim bem definida. Então, aqui eu acabei aproveitando. E aí, tô colocando assim. Todos eles vão ficar nessa posição. Assim, de ladinho, a cabecinha dele vai ficar... Ainda vou colocar o gorro, né? E o cachecol. Ele vai ficar assim de ladinho, justamente para poder ver aqui a lateral do aviãozinho que eu usei da Simone, que depois eu vou mostrar para vocês também. Vou colocar um detalhe aqui ainda, né? Aí vem o cachecol, vem o cabelinho, vem aquele detalhezinho que também já vou usar aquele binóculo aqui do molde do Snoopy que eu tenho. Então, é bem interessante as combinações que eu for fazendo aqui, vocês vão vendo, tá bem legal, tá? Mas já tá ficando lindo. E embaixo eu vou colocar uma nuvenzinha, não sei ainda se eu vou colocar a nuvem do meu molde, pra ele ficar mais alto, ou se eu vou fazer só uma nuvenzinha com cortador mesmo. Eu acho que vai fazer só uma basezinha de cortador, pra ter uma ilusão que ele tá em cima de uma nuvenzinha, né? Mas assim, rasinha, não muito elaborada, não. E é isso. E aí tá quase concluindo essas etapas aqui, pra eu conseguir mostrar pra vocês tudo pronto. Fiz as raposinhas também, vou mostrar ali. Ó, as raposinhas a gente tá fazendo assim, ó. O corpinho dela assim, nessa posição. E eu usei um molde da minha coleção, que é o do Bosque, né? Que na verdade é o de bichinhos universal, ele sai assim, ó, com as 4 patinhas. E aí, eu dobro ele do jeito que eu já mostrei outras vezes, inclusive tem demonstração desse molde do cervo e do sentadinho num vídeo aí no canal, tá? Já tem demonstração como eu coloco várias posições neles, é bem bacana. Então, eu deixei ela assim, ó, eu dobrei as perninhas aqui pra baixo, tá vendo? E coloquei ó, como ficou bonitinho, gente. E coloquei a cauda manual. Daí, já fiz as cabeças também, tirando daqui. Só que eu dei aquela puxadinha e usei, ó, a bolinha de 25, meia bolinha 25. Ele ficou bem arredondadinho. E aí, depois eu venho colocando a parte branca aqui com um cortador bem certinho. Mas já tem demonstração desse molde aí no canal. Inclusive, tem aula também com ele. Tem várias coisinhas. Aí, tá aqui, ó, as nuvenzinhas que eu cortei com o cortadorzinho que eu tinha antigo aqui. E ele vai ficar aqui embaixo como uma base, ó. Só dá aquela leve impressão de que é uma nuvem.
Então, tá quase pronto. Aqui eu já fiz o brinde da cliente. É esse aqui, gente, ó, é um clipezinho que eu faço de acordo com o tema e coloco junto lá pra cliente, né, receber junto do pacote. Independente do tamanho da encomenda, sempre eu faço um clipezinho e coloco junto com os papeizinhos, né, toda aquele charminho que a gente coloca dentro da caixa. Então, eu fiz logo, deixei secando. Essa cabecinha aqui, eu usei a cabecinha do molde do Bosque do Pierre e o detalhezinho aqui do Bosque do Pierre também. Aí ficou bem bonitinho, tá? Então, agora, finalmente, depois de tudo isso aqui, eu vou mostrar a produção pronta pra vocês. Então, vamos lá. E agora a gente vai finalizar os aviadores. Eu ainda fiquei na dúvida se eu vou colocar uma nuvem embaixo deles ainda. Eu acho que sim, viu, gente? Tinha feito a basezinha simples assim, mas eu acho que eu vou tirar e vou colocar a minha nuvem mesmo. Vou botar a nuvem de EVA pra ficar levinho, mas depois eu vou usar o meu molde de nuvem também. E aqui eu tô usando esse molde de mechinhas, né, de franjinhas no caso. Ele é um molde pra franjinhas de apliques, mas eu consigo usar ele aqui também, ó, na minha produção, pra já colocar as laterais aqui e finalizar esse cabelo super rapidinho com esse auxílio aqui, ó. Então, o molde a gente vai usando aí até quando quiser, né? Só adaptando. O molde você paga uma vez, gente. Frete você paga uma vez. O molde você vai usar em tudo. Todas as vezes, vai ganhar dinheiro todas as vezes que você usar, né? Então, assim, é um investimento que é pra vida, assim, pra você ficar muitos anos aí usando. Principalmente os moldes da Simone, que tem qualidade. Ó. E aí, coloquei aqui. Eu já tinha preenchido a parte de trás, né? Tanto é que tá bem escura, porque já tá um marrom bem seco. E agora, ai, bati aqui. E agora eu tô colocando o da frente. Eu ainda gosto de dar um charminho, colocar mais um aqui, como eu fiz nos Pequenos Príncipes. Ficar todos parecidinhos. Só que no caso do aviador, esse é o molde de franjinhas. No caso do aviador, eu tô usando um detalhe também de outro molde, que é o do Snoopy, né? O Snoopy aviador. Na verdade, esse molde aqui do Snoopy, ele é universal também, né? Porque ele faz o Snoopy de diversas posições, inclusive o Snoopy aviador. E ele tem esse detalhe do óculos aqui, que vai casar bem certinho ali em cima. Mas pra quem não tem, é só abrir uma tirinha e colocar duas bolinhas em cima pra fazer esse óculos, né? Ó. Ele já sai assim e pra mim é mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, coloco e dou uma puxadinha pra ficar mais alongado aqui e dou um movimento. Depois eu venho colocando o branco aqui em cima, mas acho que nem tem necessidade, já fica bem bacana. E olha só, gente, que lindo, né? E aí eu vou colocar a nuvenzinha aqui embaixo. Eu vou pegar, inclusive, a massa de EVA e vou misturar aqui com a massa de biscuit, pra vocês verem que em alguns detalhes eu fiz isso. Então, olha só, a massa de EVA, ela não é nada parecida com a massa de biscuit. Ela não substitui a massa de biscuit, tá? Eu já fiz um vídeo muito antigo aqui no canal, onde eu mostro as qualidades todas da massa de EVA e a diferença que ela tem da massa de biscuit. Mas, basicamente, ela é uma massa porosa, ela não fica lisinha. Ela é uma massa que é super leve, mega leve, mas ela é uma massa que não é resistente, tá? Ela não endurece totalmente, ela fica molinha, porque ela é de borracha, é como se fosse uma borrachinha, né? De EVA, tá bom? Ela é pra modelagem também, mas ela não serve pra fazer os bonecos e os detalhes somente com ela. Se você quiser fazer aí um trabalho que dure, né? Como é o caso do biscuit. Então, a massa do biscuit que eu uso, que é a Inkway, ela é uma massa extremamente perfeita para o trabalho artesanal em biscuit, porque ela é uma massa resistente, ela seca rápido, ela endurece totalmente quando seca, né? Então, você pega num bonequinho aqui
você pode, ó, ele tá durinho, tá? No caso da massa de EVA, não, ele não fica durinho, ele fica meio fofinho. Vou pegar até umas bolinhas que eu fiz aqui, e eu tava dando essa dica lá no canal de transmissão do Instagram que eu fiz, né? Que ela fica, você misturando ela com o biscuit, você consegue modelar, o acabamento você consegue fazer legal, mas tem que acertar a mistura, tá? Tem que acertar a medida. E ela é uma massa que ela aqui já tá seca, mas eu consigo afundar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ela fica meio, ó, que ela tá misturada com o biscuit, tá bom? Então, pra ficar assim, resistente ainda, mas ao mesmo tempo nesse aspecto, que eu consiga deixar as marcações, que eu consiga fazer o que eu preciso, tem que ter uma misturinha. E a misturinha que eu mais uso é de uma parte só de EVA, tá desfocando aqui. Uma parte só de EVA para 2 ou 3 de biscuit, né? Aí você vai dizer, ai, mas só uma parte de EVA nem vai ficar tão leve assim. Fica muito leve, tá? Então, ajuda bastante, ajuda no frete, inclusive, do cliente, porque quando você coloca detalhes, por exemplo, todas essas bolinhas aqui, você faz com a massa de EVA, você tá deixando bem mais leve do que se você fosse cobrir só de biscuit, mesmo usando a bola de isopor, né? As nuvens que eu vou fazer, por exemplo, os cabelos, dá pra fazer também com essa mistura. Então, não são massas iguais, são massas totalmente diferentes, mas que a gente consegue adaptar as duas pra trabalhar junto. Então, eu amo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A massa de EVA, ela é bem meladinha, gente, tá? Ó, ela é tipo um slime, né? Inclusive, o pessoal usa pra isso. Para as crianças ficarem brincando mesmo, como se fosse um slime, ó. Ela é uma massa que se você sovar também, ela vai ficar mais lisa, tá vendo, ó? Ela veio toda porosa, mas se você sovar, vai ficar mais lisa. Fica bem legal também. Só que se você modelar só com ela não tem o mesmo acabamento da massa de biscuit. Ela não fica lisinha, tá? Tô pegando a massa de biscuit agora, tá? Vou abrir aqui o pacotinho. Vou tirar aqui 2 partes, mais ou menos. 2 ou 3, né? Pra misturar com a de EVA, tá? Então, ó, tem uma parte aqui, você pode até fazer bolinha, porque daí fica mais fácil pra vocês. E no mesmo volume de massa aqui, ó, deixa eu pegar uma calculadora só pra vocês terem uma ideia. Não é a mesma quantidade, não é o mesmo peso, é o mesmo volume aqui, ó. Mesmo volume que eu peguei de biscuit praticamente pra de EVA, ó, vou até tirar um pouco aqui pra ficar bem igual. Praticamente o mesmo tanto, né, ó. Tá vendo? Praticamente o mesmo tanto, EVA e biscuit. No biscuit, aqui, ó, tá dando 40 gramas, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó, 40 gramas. Essa mesma quantidade de massa de EVA, ó, 10 gramas. Olha o tanto de leveza, né? E se a gente junta isso aqui, aí a gente vai conseguir pegar a leveza da massa de EVA, porque na secagem, elas duas juntas, gente, elas fazem uma fusão aí, e aí vai dar super certo, tá? E eu coloco 2 partes de biscuit, por quê? Pra mim poder fazer os acabamentos ficarem perfeitos, lisinhos. Se eu colocar mais EVA e menos biscuit, não vai ficar bom. Já testei, tá? Se você quiser usar assim, tudo bem, é teste de vocês, mas a minha indicação sempre é 2 partes ou 3 de biscuit para uma de EVA. É só mesmo para deixar mais leve, tá bom? Você vai notar também que a massa de EVA, ela é mais branca do que o branco mesmo da massa de biscuit, tá? E olha que a massa de biscuit da NQA é bem branquinha mesmo. Só que a de EVA, por ser um material diferente, ela ainda é mais branca. Então, ela ajuda até mesmo deixar um pouco mais branco também aqui, essas nuvenzinhas que eu vou fazer, ó. E aí, eu consigo misturar. Ela vai ficar um pouco mais grudentinha, mas eu ainda consigo modelar com ela de forma a deixar um acabamento bacana, tá?
E aí pronto, aí eu consigo modelar, ela fica ainda com a textura macia, não fica tão grudenta, ó. E ela fica mais leve, tá? Fica bem mais leve. Então, eu vou usar elas nessa mistura aqui pra fazer as nuvenzinhas, né? Eu vou até limpar aqui. Tô com um moldezinho de nuvem. E eu vou fazer uma só com essa mistura. Ah, outro detalhe importante é que assim, ó, a massa da Inkway seca super rápido. Já a massa de EVA não seca rápido, tá? Se você quer usar pra algum detalhe, alguma coisa assim, se você usar, fazer um balãozinho, um cabelinho, só de massa de EVA, ela até seca um pouco mais rápido. Mas se você misturar a massa de EVA com a massa de biscuit, ela não vai secar mais rápido, como a massa de Inkway seca só rápido, né? Sozinha, tá bom? Então, ela vai demorar mais tempo. Você tá misturando duas químicas diferentes, você tá misturando duas coisas que não tem nada a ver, tá? Então, tem que também pensar nisso na hora que você for usar. Ah, eu tenho tempo para esperar secar um pouco mais do que eu tô acostumada no biscuit, entendeu? Se eu já uso Inkway, pra mim seca super rápido. Se eu misturar com a de EVA, eu vou ter que esperar um pouco mais. Eu tenho esse tempo, não tenho? Então, tudo isso vocês têm que ver, tá? Então, aqui, eu vou misturar. Ó, dá pra gente usar no molde tranquilamente, tá? Tranquilamente. Que o aspecto ainda fica lisinho. E a gente ainda consegue marcar, ó. E fazer os detalhes que a gente precisa, tá? Não testei pra fazer um boneco inteiro ainda pretendo. Mas pros detalhes é bastante legal, tá bom? Ai, tá desfocando, gente. É bastante legal. Ó, vai ficar assim, com eles aqui embaixo, tá bom? Então, vocês vão vendo aí. Vocês podem usar também a bola de isopor dentro, se quiserem. Meia bola de isopor, ó. Coloca aqui, aí você gasta menos massa, fica mais leve ainda, né? Você pega meia bola de 35 aqui, ó, coloca. E aí sim, você já vai ter uma secagem mais rápida, porque você tá usando uma estrutura de isopor. E também vai dando uma sustentação na hora que você já tira do molde, você já pode colar o bichinho em cima, porque não vai afundar. Tem a bola aqui pra sustentar, tá bom? Então, são diferenciais de técnicas aí que vocês podem usar. Ó, tirei. Tô tentando alisar do mesmo jeito que eu aliso de biscuit. Ó, e eu consigo, tá? Como eu disse, ela fica mais grudentinha por causa da mistura, mas dá certo também. É só ter paciência. Ó, tô até marcando bastante aqui. Eu quero essa nuvenzinha bem fofinha. Ó. E aqui eu já consigo colar, porque a bola tá ali e não vai afundar, entendeu? E uma coisa, a massa de EVA, gente, ela fica bem grudentinha e você tem que tomar cuidado nisso, porque colocou aqui, se você for tirar, vai descoisar tudo aqui, tá? Descoisar, vai estragar, porque ela, ó, quando você junta, deixa eu pegar ela aqui de novo, ó. Quando você junta aqui, ó, ela é tipo um slime mesmo, só aqui, só a massa de EVA. Quando você junta, ela já grudou, ó, tá vendo? Se você puxar, ela vai puxar o resto, ó. É diferente da de biscuit, que a gente consegue ainda tirar ali e dar aquela alisadinha, né? Grudou a de EVA, já era. Então, tem que tomar um cuidado, realmente, pra ver como que você quer trabalhar com ela e deixar mais leve, tá bom? Então, vocês viram aí a diferença, né? Cerca de 20 gramas de diferença na leveza, usando a de EVA e usando a de biscuit. E se você misturar, você vai ter em média aí uma leveza de 15 gramas, mais ou menos, 15 a 20 gramas, 10, 20, enfim. Vai ter uma diferença. Vou testar aqui e depois eu venho pra vocês mostrando uma com a massa de EVA só, uma massa do biscuit e uma massa de mistura das duas, tá bom? Mas vocês já entenderam aí o que eu quis passar. Gente, eu vou mostrar um pedacinho dessa etapa aqui de colocar os detalhes, né? A peça é tão grande que não cabe nem aqui no vídeo, não dava nem pra me gravar pra vocês, porque ela tem 35 centímetros.
Na posição que o meu tripé tá, eu não consigo mostrar por completo. Mas, ó, coisa mais fofa que ficou. Coloquei o mundinho aqui na mão dele com a rosinha aqui. Coloquei os botões já, né? E ele tá todo bonitinho. Agora eu vou colocar a capa. Eu abri a massa ontem, né? Ó, eu abri a massa e já passei o pozinho brilhante da Ceramanil nela todinha ontem. Usei esse pozinho aqui, ó. Dourado, pó brilhante. Deu um trabalhinho, viu? Porque é muita massa, mas ficou bem bacana. E eu deixei dentro do saquinho de ontem pra hoje, porque eu não queria que ela ficasse seca. E agora é que eu vou, de fato, colocar aqui na posição. E ela já vai estar firminha, então eu vou conseguir colocar a capa dele aqui. Aí, pra isso, eu fiz mais botões com cortador, só que um pouquinho maior. E, na verdade, nem vou usar aqui. Eu vou ter que cortar de novo. Eu deixei aqui dentro do saquinho também uma tirinha que ficou molinha e a gente vai conseguir cortar ainda. Ó, ainda tá molinha, tá vendo? E a gente vai conseguir cortar mais botõezinhos, que é pra botar ali bem no detalhe do acabamento. Então, eu vou cortar 2 aqui. E eu consigo cortar as tirinhas agora aqui ainda, pra fazer o acabamento da capa, ó. Então, mais ou menos esse tamanho aqui dá certo. Tá? Vou guardar esse restinho, porque vai que eu preciso, né? Então, eu tenho as 2 tirinhas, os 2 botões e a capa já, que tá quase seca. Nessa hora eu vou ter que passar cola, porque senão ela não vai segurar ali. Daí eu vou usar a cola branca mesmo, da Tec Bond. Passo só aqui na partezinha do ombro, aqui atrás. Vou dar uma seguradinha. E venho com ela aqui. Como ela tá molinha ainda, eu consigo dar uma puxadinha até aqui, ó. E segurar. Não tem problema se der uma dobradinha, porque é tecido, né? Tá simulando o tecido. Então, aqui atrás, ó, você pode dar aquela dobradinha normalmente. Aqui assim. E aí, eu vou passar a cola também nas pontas do detalhe, ó. Vou colocar bem aqui assim. Colocar um mais pra baixo. Tá vendo que com a massa mais firminha, já fica tudo os detalhes mais fáceis de fazer, né? Coloco 2. Se tiver muito grande, corta. Olha, gente, que lindo. E aí, eu vou pegar o botãozinho e colocar aqui. Pra cobrir os detalhezinhos da ponta. E aí, tá assim. Agora, eu posso dar um movimento também na capa, ó. Que ainda tá secando. E se eu quiser usar, por exemplo, o secador nessa hora também de cabelo, secador de ar quente, pra terminar de dar uma firmadinha, eu posso. O secador eu não uso pra secar a massa. É só quando eu aliso, aí eu tiro aquele excesso da água, ou pra dar movimento já, por exemplo, numa peça que precise ter movimento, que já tá quase seca, mas eu vou lá e dou o movimento fazendo o jato do secador, tá, gente? Eu tô super cansada, vocês não têm ideia como eu tô cansada dessa produção. Mas enfim, vamos lá, né? Eu vou tirar o som aqui. Agora sim, né, gente, ó. Fiz outra aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui na base. E vamos encaixar na cabecinha dele. O ideal é que a coroa já esteja seca, porque aí você afunda ela um pouquinho aqui na cabeça do bonequinho. Assim, ó, e fica perfeitinho, né? Mas deu certo também, porque a massa tá bem sequinha. Sequinha não, tá bem firminha, né? E que o whey ajuda nesse processo também de
Nossa, mais firminho. E aí, quando você mexe com o secador, também já facilita, tá bom? Deixa eu tirar agora aqui a câmera e mostrar pra vocês eles na mesa. Ó, olha só que bacana que ficou, né? Então, um ficou aí com os bracinhos normais e o outro ficou com o mundinho. Eu amei esse do mundinho. E aqui também aproveitei e coloquei um pouco mais de... aparecendo um pouco mais a sobrancelha, que nesse aqui eu acabei não colocando tanto. Nunca fica igual, né? Então, tá aí, gente. Ficou maravilhoso. Ficou muito fofinho, né? E aí, por último, eu fui pras raposinhas, que eram só 10. E, gente, olha que bonitinho que vai ficar. Simples. Esse formato de corpinho eu fiz usando esse moldezinho aqui da minha coleção, que é o molde de bichinho universal, né? Acho que esse aqui é o código 600. Tem uma demonstração no canal onde eu ensino a fazer todas as posições que eu imaginei, assim, com esse molde, com o outro, com o do cervo, tá? Vou deixar aqui em cima no card pra vocês, ou depois vocês pesquisem por demonstração de bichinhos universal que vocês vão encontrar. Tem uma demonstração bem direitinho, como coloca naquela posição. E aí, nessa parte eu não vou gravar aqui, mas já vou montar, porque eu tô correndo contra o tempo, tá bom? Mas fica bem fofinho, né? Se for tema de menina, coloca aqui as flores, vai ficar bem engraçadinho. Eu gosto dessa posição. A cauda eu fiz manual, mas olha, fica já na posição sentadinho por cima das patinhas, tá bom? Então, vou continuar aqui e mostro agora, então, tudo finalizado pra vocês em seguida. E eu quero terminar mostrando pra vocês que eu comprei meu carrinho, gente. Faz tanto tempo que eu queria esse carrinho. E eu encontrei ele de promoção aqui na minha cidade. R$129. Branquinho. Então, ele veio todo branquinho, né? Quando eu enjoar dele, eu pinto ele de rosa, de spray. Mas ele veio com 2 ganchinhos em cada lado aqui, né? E eu já coloquei tudo que preciso, que eu tenho que estar ali do meu ladinho o tempo todo. Ele é bem bonitinho. E já veio montado, gente. Eu não sofri que nem o Pierre, tadinho. Tava até falando com ele. Que ele mostrou lá no ateliê dele, né? No Diário da Reforma dele. Que ele apanhou um pouquinho pra montar. Aí, quando eu vi esse aqui na loja já montadinho, eu disse, eu vou levar assim mesmo. E levei. E aí, agora sim. Agora tá aqui do meu ladinho. Depois, quando eu for pro outro lugar, eu levo ele, enfim, né? É bom essa praticidade aqui. E não fica muita coisa na nossa mesa aqui, porque eu também não gosto de muita coisa na mesa. E é isso, gente. E agora sim, essa produção todinha completa, gente. Aqui na mesa nem parece que é tanta, né? Mas deu um trabalhão. Mas tá concluído. Olha só, as raposinhas, né? Bem simples, na verdade. Só mesmo a raposa na basezinha. Eles em pé com o mundinho, né? Segurando o mundinho. Essa bolinha aqui do mundinho eu fiz com a massinha de EVA misturada. E todos eles com a capinha dourada, com a coroa pintada, né? Os grandes ali, ó, que ficaram com quase 35 centímetros, na verdade. Era pra ser 30, mas a gente acaba fazendo um pouquinho maior. Eles ainda estão encolhendo um pouquinho, né, na secagem, então vai ficar entre 33, por aí. Aí aqui, ó, tem também os do tubete, que pra mim foram os mais fofinhos. E o aviador também, que eu amei muito. Todos eles assim. Esse que tá sentadinho eu quis colocar com a capinha voando. Então, quis dar esse movimento aqui na capa, ó. Tá vendo? A capinha voando. Ó o detalhe do cinto, gente. Nesse daqui a gente consegue ver, ó. Ó a faixinha, que coisa mais linda que ficou. Né? Com capricho aqui. E facilitou bastante. E os aviadores, que ficaram uma lindeza. Mas eu ainda vou colar na nuvem que eu falei pra vocês. E eles vão ficar mais altos, né? Então, eles vão ficar assim, ó. Na nuvenzinha. Eles vão ficar desse jeito. Aqui eu deixei as nuvens secando aqui um pouquinho mais viradinhas pra parte de baixo secar. E toda essa produção linda aqui, né, gente? Foram feitas com as massas da Inkway. E agora a gente vai pros materiais
Pra vocês verem de fato o que eu usei em tudo, tá? Eu usei da Inkway em todos esses azuis aqui que vocês viram. Eu usei o azul cobalto da Inkway, tá? Usei o amarelo ouro ou siena, no caso aqui é o siena da Inkway, tá? Para os tons de pele dos bonequinhos, todos foram com pêssego bebê da Inkway também, tá? E aí os outros detalhes, né? Vermelho, laranja, preto, marrom, né? Aqui é o marrom chocolate da Inkway também. Os olhinhos todos, inclusive os dos bonecos grandes também foram da Primor Biscuit, aqueles da minha coleção, que é o EP09. Esse aqui eu usei o tamanho GG para uma cabeça com bola de 80 milímetros, mas eu usaria o Extra G, mas é porque eu não tinha ele aqui, que eu gosto do olho um pouquinho maior, mas eles ficaram bem meiguinhos assim. E aqui eu usei o tamanho P, tá? Tamanho P para esses todos que eu fiz de lembrancinha. Daí eu vou mostrar pra vocês então na outra mesa ali os moldes que a gente usou. Aqui mesmo, vamos lá, ó. Pra base dos corpinhos, tanto ele sentado como vocês viram aí, como ele em pezinho, eu usei esse corpinho aqui, que é do molde de corpinho universal P da minha coleção, não usei a cabeça dele, tá? E adaptei junto com o molde de Kit Heróis. E eu usei esse corpinho porque ele era um pouquinho mais longo, mas vocês podem usar para fazer as lembrancinhas com o do próprio molde do Kit Heróis. Vem essas 3 partes aqui, tá? E aí vocês conseguem usar também, é só encaixar o corpinho na botinha, tá? Então fica bem bonitinho também, só fica um pouquinho mais baixo, mas fica lindo. E aí a cabecinha todas foi com esse molde aqui também, tá sujinho aqui, né? Que já vem com o narizinho, então já me facilitou eu não ter que ficar fazendo o narizinho. E aí todos eles ficaram assim, com as cabecinhas assim, tá? Aqui, pros bracinhos, como eu falei pra vocês, ó, todos os bracinhos eu fui adaptando com esse molde aqui, que ele é bem antigo, mas que foi uma mão na roda na hora da produção, por causa da manga aqui que já sai, né, dividida com uma mãozinha. Então, eu usei esse daqui. Vou deixar os códigos todos pra vocês na descrição do vídeo, tá? Ou no comentário fixado. Primeiro comentário aqui abaixo do vídeo, eu deixo todos os links dos moldes pra vocês, tá? Todos os códigos pra vocês. Aí, pros detalhes do aviador, né, eu usei esse detalhezinho aqui do molde do Snoopy funcional, que é esse detalhe aqui, ó, do Snoopy aviador, tá? Só esse detalhe mesmo. O cachecol eu acabei usando o detalhe do molde de Natal, que é esse aqui, ó. Saiu bem certinho, né? Então, eu usei ele também. Esse aqui é lançamento, os outros já são mais antigos, mas esse aqui é lançamento. Então, eu usei, esse daqui é de gorrinho, de toquinho pra Natal. E eu usei essa parte pra fazer o cachecol. Ai, meu Deus, gente, eu tô tão cansada que até pra falar eu tô lenta. Hoje é sexta-feira, eu passei 1,5 nessa produção. 1,5, tá? Então, muita coisa mesmo, muito detalhe. Mas é isso, né? Foram... Daqui a pouco eu conto as peças. Aí usei pra nuvem, né? Pra colocar a nuvenzinha aqui. Nuvenzinha, o molde de nuvem P. Esse é o P da minha coleção. Usei os cabelinhos todos, esse molde aqui, né? Esse detalhezinho da franja, que também é uma mão na roda, agilizou demais. Colocar todos os cabelinhos dessa maneira, né? Ficou a coisa mais encantadora. Foca, meu filho. Ó. Tá? E usei daqui o mundinho também, ó, desse molde aqui do Hugo. Usei meio mundinho aqui, ó, pra sentar eles em cima, tá? Então, ó, coloquei meia bolinha 25 embaixo, sentei eles em cima e ficaram assim, super fofos. A raposinha, como eu mostrei também, usei esse daqui, né? E ele ficou super bonitinho. Esse detalhezinho aqui da raposa branco, eu coloquei com um cortador que eu tinha antigo aqui. É um cortador até da Fabi. Olha aí, gente, o cansaço. Como eu tô cansada, tá vendo? Ó, não escondo de vocês. Eu bocejando direto aqui. Vocês não estão me vendo,
pessoalmente pra ver o caco que eu tô. Mas enfim, valeu a pena, né? Terminei, concluí, já vou mandar embora. Mas ó, a coroa também, né? Todas as coroas eu fiz com o moldezinho da Simone. Deixa eu ver se eu acho esse moldezinho aqui, coroazinha, que fofinho. Então assim, foram vários moldes que eu adaptei pra fazer essa produção, pra facilitar o processo, né, gente? Imagina se eu fosse fazer isso manual, o tempo que eu não ia levar. Se aqui, com o molde, eu levei 1 semana e meia, imagina se eu fosse fazer sem molde. Cada bracinho, cada mechinha de cabelo, cada coroazinha, enfim. Coisas que só quem trabalha em produção sabe o valor que tem isso aqui. De você pagar uma vez os moldes que você precisa e usar sempre, sempre, sempre que você precisar de novo, né? E render dinheiro com ele o tempo todo. Então, tem alguns moldes que a gente usa sempre. Esse de bracinho vocês vão usar sempre, né? Por exemplo, de nuvem, o de bichinho, de coroa, né? Sempre o de cabelinho. São moldes que o tempo todo você vai usar em outras produções. Então, assim, não é que a gente precisa comprar tudo de uma vez, mas alguns a gente vai vendo a necessidade no decorrer que vai aumentando a nossa produção, né? E aí a gente vê a necessidade mesmo. E às vezes um molde é feito para uma coisa, mas você usa, você lembra dele, você usa para outra, como é o caso aqui do aviador, do Snoopy, né? Ele foi feito aqui, ó, pro Snoopy, mas eu lembrei desse detalhezinho e coloquei nos aviadores. Gente, ficou a coisa mais linda, né? Mais linda mesmo. Então tá aí a nossa produção. O blush deles eu usei Saramani Corantes, tá? Vou pegar todo o restante do material aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Eu usei, ó, pra pintar as coroas, a Metal Colors da Acrylex, tá? Usei pro blush deles, que ainda vou passar nesses aqui, inclusive. Eu vou passar com o blush da Saramani, o Nude, que ele é bem lindo. Ferramentas Blue Star sempre estão por aqui, né? Cortadores também. A massinha de EVA, que eu usei junto com a massa da Inkway, né? Pra fazer alguns detalhes, como é o caso dos mundinhos, de alguns detalhes das nuvens, né? No caso, todas as nuvens aqui estão bem levinhas, gente. Que eu usei a massinha de EVA, né? O mundinho aqui também. Aqui eu não usei, mas nas nuvens e em alguns detalhes eu usei e fica muito bom, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês nesse vlog enorme. E, gente, deixa o like, tá? Comenta aí que parte que você mais gostou, que dica que você achou legal. Comenta aí pra vocês se ficou legal a produção, se vocês gostaram também, tá bom? Então, são muitos detalhes que eu levei mó tempão pra fazer, mas no fim vale a pena, né? No fim tá tudo concluído, vai ser tudo enviado. E bora partir para as próximas produções, porque eu ainda tenho que colocar cabelo nessas Barbies aqui, ainda tenho que finalizar essa turma do Snoopy aqui, tá? E começar um tal de Circo Rosa, que eu não... Gente, é a primeira vez que eu vou fazer ele nesse estilo assim, a cliente pediu fazer bem clarinho. Então aqui é só uma amostrinha que eu tava fazendo, depois eu mostro pra vocês também. Mas é isso, tá bom? Um beijo, agora eu vou arrumar essa bagunça que tá por aqui. Olha o meu chão ali, gente, ó, pra vocês verem como é que termina as produções, né? Na bagunça, mas no fim dá tudo certo. Beijo, fiquem com Deus, não esquece de curtir o vídeo. Tchau, tchau.